Bem-vindos a mais uma aula do nosso curso Ciência e Covid-19. Hoje eu tenho o prazer de apresentar a professora Cláudia Bica, que é professora de Biossegurança da Universidade Federal de Ciências da Saúde, e o tema que a Cláudia vai apresentar é evidências do uso de proteção respiratória, o qual é muito pertinente para essa pandemia. Muito obrigado por aceitar o nosso convite, Cláudia. Oi, Ayrton. Oi, pessoal. Tudo bem? Eu que agradeço o convite da equipe organizadora deste evento e já quero me colocar à disposição para responder as dúvidas. Meu e-mail está ali no slide e sintam-se bem à vontade. Pensando no uso das evidências sobre proteção respiratória, o que a gente tem visto nesse momento dessa pandemia pelo Covid? Que os profissionais da área da saúde estão usando os EPIs, às vezes de uma maneira correta, às vezes de uma maneira não tão correta. E, em termos de Brasil, quando a gente olha os noticiários, olha os artigos e se depara com as imagens que países de primeiro mundo, como a China, a Itália, têm utilizado os EPIs, né, e a gente observa que estamos bem longe do que deveríamos estar em termos de paramentação para nossa proteção. Na aula de hoje eu vou enfocar a proteção respiratória, que é uma dúvida bastante evidente, uma vez que a gente tem visto que nas farmácias tem sumido as máscaras para vender, as pessoas estão usando muitas vezes inadvertidamente, e está em falta, o preço dos produtos subiram, né? E quais são as evidências, então, para os profissionais da área da saúde, né? Que a gente vê vários movimentos de hospitais, sindicatos, pedindo assim, não temos a proteção, não temos. Então, o que está previsto e quais são as evidências que a gente tem? É isso que a gente vai ver na aula de hoje. Sejam todos bem-vindos. Mas eu queria começar com a história do Covid, né? Só para a gente ter uma ideia que, de repente, inexplicavelmente, num determinado hospital lá na China, na província, começa a ter pneumonia relatada sucessivamente. Essas pessoas, esses pacientes, eles estão num ambulatório, numa emergência, numa UTI, né? Todos juntos com outros profissionais e profissionais da área da saúde e outras pessoas. De dezembro até 26 de janeiro, né, quando é notificada a comissão, a gente já tem 80. Para ter 80 mortos, que a gente ainda não chegou no Brasil nesse número, a gente sabe que houve muita contaminação. E onde que estavam essas pessoas? Onde que elas se consultaram com os primeiros sintomas da síndrome, né? E quem são os profissionais que atenderam? E o que está acontecendo? Então, buscando evidências científicas, a primeira pergunta, né, é como que aqui no nosso país a gente está acostumado a atender essas pessoas. As pessoas chegam numa unidade básica de saúde, a gente tem proximidade delas, a gente cuida muito dos nossos idosos por conta das comorbidades, então são pacientes bem frequentes no atendimento à saúde, né, tanto em unidades quanto em internação hospitalar. E quando a gente se depara com a realidade do SUS, a gente sabe que a aglomeração de pacientes é algo que é bem evidente, né? E mesmo quando esses pacientes têm uma unidade de terapia intensiva, quando a gente ainda não sabe, a gente pensa, está com uma pneumonia, é um vírus da gripe do influenza, né? A gente só tem o cuidado do isolamento desse paciente quando a gente sabe que ele tem uma bactéria resistente, que daí a gente começa a se paramentar e a cuidar. Então, a gente vê que nós, como profissionais da área da saúde, nem sempre estamos atentos às evidências, né? E no leito de UTI como uma coisa. Mas a gente tem que se lembrar que a gente está num mundo conectado e globalizado. Nesse mundo conectado, em 24 horas, qualquer pessoa vai de um continente ao outro. Né? E uma doença que às vezes é típica e endêmica de uma determinada região, ela pode aparecer sem deixar marcas. Porque muitas vezes, no início, as pessoas são assintomáticas e levam esse tempo, como o Covid mesmo está nos mostrando,
as pessoas estão assintomáticas, às vezes acabam levando um profissional e a gente está atendendo daquela maneira que eu mostrei. E o Covid, nesse mundo globalizado, esses dados são de hoje, tá? Ao meio-dia e 20 que eu peguei, ele já está praticamente, né, em vários países do nosso grupo. E nós, brasileiros, não temos esse preparo, como a gente vê em fotos lá da China, da Itália, de como os pacientes estão sendo tratados e organizados. E o que a gente se depara quando a gente vê um profissional da saúde totalmente paramentado com EPI, eles estão com luva dupla, estão com máscara N95, estão com protetor facial, porque lembrando, né, esses vírus, que eu vou falar um pouquinho mais para frente, que tanto por contato ou por aerossol, eles se dissipam, né? Não adianta nada a gente estar de máscara se a gente não tiver com óculos, porque a via conjuntiva é uma via de entrada. Então, a gente precisa chamar atenção para pequenas coisas. O foco da aula vai ser a parte de proteção respiratória, mas a gente tem que lembrar que se a gente não estiver utilizando as máscaras, a proteção respiratória pode não resolver nada. E pensando em biossegurança, lembrando que a primeira proteção é a lavagem de mãos. Então, o próprio Google, né, botou essa charge aí no início das pesquisas, onde todo mundo busca as informações, né? A lavagem de mãos, uma homenagem ao húngaro Semmelweis, né, que foi o que trouxe lá em 1819 a importância da lavagem de mãos, então. Então, quero dizer que isso é muito importante. E as evidências vão mostrar, eu não trouxe todos os estudos que eu acabei olhando para preparar essa aula, mas que a combinação lavagem de mãos e o uso de máscara é o que se mostrou mais efetivo para a redução da contaminação do profissional da saúde. E nós aqui, como que a gente está organizado, então, frente aos EPIs do coronavírus? O que a gente tem que saber? Que em termos de EPI, a gente tem uma norma regulamentadora no Brasil que regulamenta o uso e que diz que o empregado, né, é obrigado a usar e o empregador é obrigado a fornecer, né, às empresas de maneira gratuita, né, os EPIs, tanto qualquer EPI, mas eu vou focar aqui em máscara e respiradores, que são os de proteção facial. E perante a Organização Mundial da Saúde, frente ao coronavírus, né, eles dizem que existem 2 grupos de proteção respiratória, então, uma para os profissionais da área da saúde e outros para o uso em geral. Aqui eu vou abordar o uso desse EPI para os profissionais da área da saúde. E o que o nosso órgão regulamentador, a Anvisa, nos diz nessa normativa que foi atualizada há 6 dias atrás? Vejam, ela foi lançada em 30 de janeiro e já está na 3ª atualização dela, e é as orientações para os serviços de saúde mediante a prevenção, né, do Covid. E ela fala lá num determinado pedaço dessa norma que para os profissionais da saúde está indicado primeiramente, né, a lavagem de mãos, depois o protetor óculos, protetor ocular, e seguido de máscara. E tem uma observação, que os profissionais da área da saúde deverão usar máscaras N95 ou PPF2, isso depende de onde a gente busca a compra dessas máscaras, elas podem ter esses 2 nomes, ou outra equivalente, né, quando a gente for trabalhar com aerossóis. Então, vejam, o nosso paciente está lá no posto de saúde, né, ou no nosso consultório, ou no hospital, então diz que o profissional use máscara o tempo inteiro, né, e quando for fazer um aerossol. Mas o Covid, ele passa por aerossol. Então, teoricamente, nós deveríamos estar utilizando a todo momento essa máscara N95. E o que é crucial a gente entender? Que tem uma diferença de custo bem importante, bem significativa. Só que não tem nenhum estudo até o momento que nos mostre a relação econômica de efetividade e custo de usar uma máscara em detrimento da outra,
né? Então, tanto a máscara cirúrgica quanto a N95, como eu vou mostrar agora nos estudos, elas fazem a nossa proteção. Então, um profissional da área da saúde, se você está angustiado ou tem dúvida de usar uma máscara ou outra, agora eu vou mostrar aqui as evidências para vocês. E ainda a Anvisa diz que todas as medidas, porque elas vêm se atualizando a todo momento, né, elas são baseadas no conhecimento atual, que à medida que o conhecimento for sendo adquirido e os estudos evidenciados, então a gente pode mudar essas orientações. Outra coisa, né? Neste momento, os profissionais da área da saúde estão muito focados no atendimento, no controle da epidemia, no tratamento. Então, a gente ainda não está tendo estudos com os profissionais da área da saúde que se contaminaram frente a essa pandemia, mas a gente já sabe que foram muitos. E tem uma observação muito importante que a Anvisa nos traz nessa norma, que o uso de máscaras é uma medida de prevenção para limitar a propagação. Só que a máscara é insuficiente para fornecer um nível seguro, ou seja, a gente pode se contaminar. Então, ela tem que ser adotada com a higiene das mãos, que é que nem um artigo mostra, né? E essa higiene das mãos pode se dar ou por sabonete líquido ou por uma preparação alcoólica de gel 70, né? Então, o álcool tem que ser 70%, o álcool concentrado não funciona, porque não quebra a barreira da membrana lá do vírus para ele ser citotóxico, né? E não adianta eu colocar a minha mão suja sem estar higienizada na máscara, porque eu vou levar a minha mão para próximo à cavidade respiratória, que é onde entra vírus ou de outros patógenos. Então, uma vez que eu coloque a máscara, é muito importante isso, a minha mão não pode estar suja. E a minha mão não pode, sob hipótese alguma, tocar na máscara. Então, uma vez que eu coloque, faço uso do elástico e tiro pelo elástico. O elástico, a minha mão precisa necessariamente estar higienizada. Se a minha mão estiver contaminada, né, a função de proteção já vai ser perdida, uma vez que nem com a máscara ela é garantida 100%. Independente da máscara que eu escolher, tanto a cirúrgica ou médica, como falam os artigos, quanto a N95, né? E tem uma observação que usar máscaras quando não é indicado gera custo desnecessário. Então, a OMS vem batendo, a Anvisa vem batendo, os gestores, por quê? Porque a máscara é indicada para a proteção do profissional, para a contenção de quem apresenta sinais e sintomas. Então, não adianta todo mundo sair usando máscara, porque a máscara tem que ter um procedimento correto de colocar. Então, eu vou prender meu cabelo, eu vou ir no banheiro, vou fazer minhas necessidades, vou tomar água, vou me hidratar antes, para não precisar beber água durante o meu atendimento, me hidrato, lavo as minhas mãos e vou colocar o meu EPI. Esse é o procedimento correto. Quando eu tiver com o EPI, eu vou evitar falar o mínimo necessário. Por quê? Porque enquanto for umedecendo a máscara com a minha saliva, ela já vai perdendo a efetividade. E ela tem um tempo de validade. Esse tempo ainda é bem discutido. Os artigos não trazem informações seguras da eficácia desse tempo. Porque justamente depende como a pessoa fala, né, da temperatura corporal dela, da umidade. Então, envolve questões biológicas que são muito individualizadas. E além disso, né, a máscara está apropriada, ela tem que estar justa aqui. Não pode entrar. Então, o profissional da área da saúde tem que saber colocar, remover, descartar apropriadamente, porque se for a cirúrgica tem 2 horas, mais ou menos, de uso. A N95 ela pode ser usada várias vezes, dependendo das condições de uso e armazenamento. E a higienização das mãos é fundamental. A Anvisa traz isso muito claro e os artigos também falam disso. Só que quais são essas evidências de proteção? Da gente usar uma máscara ou outra, nessa loucura que a gente está vivendo de comprar o EPI, a máscara, e com muito carinho vendo pessoas fazerem, no intuito de querer ajudar, de querer colaborar, máscaras de pano.
Então, a gente não tem estudos, e daí isso eu vou mostrar para vocês. Então, consenso, muito importante. O EPI traz a proteção facial, ele oferece a proteção contra as doenças respiratórias. Então, é muito importante o uso da máscara, porque ela efetivamente comprova a proteção. Total? Não. Mas ela reduz muito. Elas podem ser, e que a gente tem que lembrar que esse artigo aqui traz muito bem, ele é de 2015, mas ele está muito atual, que eles podem ser a máscara de proteção, pode ser a única proteção para os profissionais de saúde, quando a gente não tem fármaco para dar para a doença, quando a gente não tem uma vacina disponível e quando o modo de transmissão muitas vezes é desconhecido, porque é aquilo, a gente está atendendo um grupo de pessoas, onde elas viajaram, o que elas foram, se elas têm alguma patologia, a gente não sabe. Então é muito importante a gente se proteger, tratar todo o paciente como potencialmente contaminado, né? E utilizar os EPIs adequados. Então, a máscara fornece proteção contra as doenças respiratórias, isso é um fato. Esse artigo que eu vou trazer é um artigo de revisão bem importante, tá? Ele traz o uso da prevenção da infecção, né, das doenças respiratórias na comunidade e para os profissionais da área de saúde. Então, traz, né, que as máscaras faciais protegem contra doenças transmitidas por gotículas, doenças transmitidas por aerossóis, né, os respiradores, que é N95, e que tanto gotículas quanto aerossóis, eles estão ligados, conectados. Por quê? Nem sempre um micro-organismo produz só gotícula, nem sempre ele vai produzir só aerossol. Então, este é um dos dilemas. Que máscara, qual a indicação? Porque quando o fabricante de EPI vende, ele diz que geralmente máscaras faciais é para gotículas, respiradores, a N95, que eu estou chamando aqui, é aerossol. Mas como que esse vírus, ele está gotícula ou ele está aerossol? Né? Isso tem a ver com o tamanho da partícula, maior que 5 micras, a gente classifica como gotícula, menor que 5 micras de diâmetro, o micro-organismo, a gente classifica com aerossóis. Mas se eu for dar um espirro, né? Quantas partículas vêm? Elas tem gotícula e tem aerossol ali. Então, para o profissional da saúde fica muito difícil às vezes, saber qual a máscara que ele vai usar. Né? Então, só para a gente ter uma ideia, esse artigo, olha eu passando a mão no nariz, e a gente faz isso todo tempo, né? Ele fala aqui, né, das gotículas. Então, tanto o coronavírus, dessa família que ainda não tinha o Covid, o novo, né, mas o Covid que a gente conhece, ele é de alto risco, ele pode acontecer de alto risco na transmissão, né, tanto por aerosol quanto por gotículas. Então, tanto para vírus quanto para bactérias, isso pode mudar. Outra coisa que esse artigo nos traz, né, são as escolhas que o profissional da área da saúde tem que fazer. Então, eles avaliaram máscara cirúrgica, respirador, que é o que eles chamam de N95, que aqui no Brasil às vezes a gente chama PPF2, às vezes a gente chama máscara bico de pato ou equivalente, tá? E eles avaliaram máscaras de pano. Por quê? Porque em países asiáticos, por conta da população, que eles usam, a população usa por conta da poluição, eles usam muito máscara. Então, eles usam essas de pano, mas não existe, até o momento que eu tenho achado, quem fala do uso dessas máscaras de pano. Porque se a gente vai usar um EPI, a gente tem que pensar que ele tem que nos proteger. E se ele tem que nos proteger, a gente tem que ter eficácia e estudos que comprovem e que evidenciem essa proteção. Como a gente não tem nenhum estudo em tecido, e como a biologia nos diz que micro-organismos em ambiente quente da nossa respiração, úmido e sem a troca, favorece a proliferação de micro-organismos, talvez, porque não tem estudos, uma máscara de tecido num tecido não apropriado, que tem uma gramatura, uma porosidade diferente, pode ser muito mais danoso que favoreça a proliferação, né, de pequenas cepas de micro-organismos do que nos protege. Então, na dúvida, são essas as recomendações. Quando a gente estiver falando de gripe, e aqui a gente não tinha influenza,
Primeira escolha, máscara. Segunda escolha, máscara de tecido. Mas eu já vou falar delas. Para uma pandemia, a primeira escolha é o respirador, segunda ou máscara, e a última escolha vai ser essa de tecido. E para COVID, tá? Só respirador. Então, não há estudo nenhum que fale e que possa ter avaliado isso com máscara de tecido. Então, não pode usar. Isso eu estou falando quando a gente estiver avaliando baixo risco. Em alto risco, que é os nossos pacientes que estão proliferando com sinais e sintomas da infecção, é só respirador, né? E, ó, não se recomenda o uso na comunidade, para nenhum tipo, nem para TB. Esse é o estudo. Por que não se recomenda? Eu vou mostrar agora os dados para vocês. Mas eu queria chamar a atenção para essa nota aqui, que eu fiz a tradução para vocês, ó. Não declarado explicitamente, mas as máscaras de tecido, né, porque se refere. As interferências são extraídas de alguns institutos de medicina, os documentos de políticas para ambientes com poucos recursos. Então, vejam bem, dados de eficácia não estão disponíveis para máscara de pano. Deve ser apenas quando a gente não tiver nenhuma outra opção. Acabou tudo, gente. Eu estou numa unidade de saúde, acabou a NF95, acabou a máscara, eu não tenho outra opção, eu vou usar algo. Mas, assim, é na eminência de não ter nada, porque não se recomenda, porque não tem estudos. Então, esse estudo, o que ele traz de conclusão? Eu pulei bastante, porque ele é um estudo bem longo, ele traz todos os estudos com N significativo. Tem o primeiro estudo, eles fizeram com 32 pessoas, o outro já tem 1.900, né? E eles vão comparando máscara facial, máscara de tecido. Eles fazem uso da máscara de cirúrgica com a lavagem de mãos, máscara de NF95 com lavagem de mãos, só que não tem como fazer uma meta-análise desses estudos, porque eles não foram bem construídos para esse fim. Então, os pesquisadores, né, colocam isso como uma limitação do estudo. Mas o que nos chama a atenção de conclusão? Que a higiene das mãos pode ter a infecção na comunidade, né? Então, está sujeita as pessoas lavarem com frequência e de uma maneira correta. Não é palma a palma, né? É todo o procedimento, que vai gerar em torno de 40 a 60 segundos. Então, a primeira coisa é que a higiene das mãos é a mais importante, mais que o uso da máscara. O segundo, que eles trazem 2 ensaios com profissionais da saúde, tem um favorecimento das máscaras com respiradores em detrimento à máscara cirúrgica, tá? Para doenças clínicas. Máscara de pano, essas que são reutilizadas, que é generalizada no mundo, principalmente na Ásia, né? Porque eles também são foco, eles já tiveram SARS e outras infecções emergentes. Não existe nenhuma pesquisa até o momento que indique seu uso e as políticas de orientação, de quanto tempo dura, quando tem que lavar, que tipo de tecido que é, se é algodão, se é sintético, o que é. Então, não tem. Não tem nenhum estudo de análise econômica sobre as máscaras faciais, são escassos, e poucos modelos de custo-benefício. Não avaliam a eficácia clínica. A falta de pesquisas de máscara ou de respirador reflete, né, no uso das políticas. Então, manda usar uma coisa para aerossol, outra coisa para gotícula. O que é mais indicado? O preço varia? Uma questão de preço que a gente está indicando assim? Ou uma questão de eficiência? Né? Então, já vou mostrar o outro artigo do Covid aqui depois. As pesquisas são necessárias, então, para avaliar a eficiência disso, frente a doenças infecciosas, principalmente como a gripe, que vai gerar talvez a pneumonia, né? Talvez não gere a pneumonia, ou tuberculose, que é uma doença endêmica em todo o planeta. Não há estudos que avaliem a máscara de pano, né? Então, de novo, né, eu trouxe essa questão da máscara de pano porque ela está bem em evidência agora com a falta dos EPIs e o uso inadvertido dos EPIs. Então, assim, não utilizem máscara de pano, a gente não tem evidência. Esse outro trial é um trial bem interessante, que foi feito antes do Covid.
Ele é de setembro de 2019, então finalzinho do segundo semestre do ano passado, e ele é um estudo muito importante de revisão, tá? Ele é um clinical trial randomizado, que avaliou muitos pacientes, e esse estudo eu vou me deter mais até chegar no último do Covid aqui, vou passar um pouquinho mais rápido para vocês entenderem. Então, é muito importante que os estudos clínicos, nesse momento, ainda estão inconclusivos sobre a eficiência ou da máscara ou da máscara cirúrgica ou da N95, tá? E o objetivo desse estudo foi comparar frente à gripe, e eles fizeram testes laboratoriais para ver as pessoas. E eles avaliaram, gente, foi um estudo de 4 anos em vários centros médicos dos Estados Unidos. Foram avaliados de 2011 a 2015 os profissionais, e o acompanhamento follow-up até 2016, tá? Então, cada estudo, um braço durou 4 anos. E eles fizeram a intervenção com 1.900 participantes do grupo que usou máscara N95 e 2.558 no grupo que usou a máscara. E eles foram randomizados aleatoriamente para doenças respiratórias. Então, está aqui mostrado para vocês como eles construíram os grupos, tá certo? Então, eles ficaram para análise 187 de um lado e 189 do outro. Aqui são dados da população em geral, dividido por sexo, feminino, claro que é o predominante na área da saúde, raça, cor. E aqui, ó, que eu quero chamar a atenção, que eles pegaram vários tipos de profissionais, certo? Então, isso é uma coisa importante para a gente entender. E eles também avaliaram pessoas que estavam trabalhando, olha só, em áreas de alto risco. Então, quase 60% da amostra desse estudo eram profissionais expostos ao risco, tá certo? E eram tanto unidades adultas quanto pediátricas ou mistas, vários tipos de atendimento e hospitais bem conceituados, né, como o John Hopkins aqui, Hospital do Colorado, em Washington, então são hospitais de grande referência e de fluxo de pacientes. E eles avaliaram também dos participantes profissionais da área de saúde as comorbidades prévias que eles tinham, para ver se o profissional da área, tendo uma comorbidade, ele deveria ter uma proteção maior ou não frente ao risco, tá? E o que a gente encontrou? Olha que lindo isso aqui. Né? Então, não há diferença. Né? Quem gosta do... a gente estava tendo uma aula antes de epidemia, né? Então, olha aqui, ó, o risco relativo, olha só, tudo quase batendo no 1 ou no 1. Então, a gente não tem máscara N95, que é bem mais cara, e a máscara cirúrgica. Mas, claro que há uma tendência da gente usar a N95, ela é mais durável, talvez até economicamente ela seja melhor se ela dura mais, né? Mas a gente não tem estudos. Né? Então, os resultados, né? Que o principal resultado da incidência da influenza foi confirmado, então, como desfecho, eles avaliaram. Os desfechos secundários incluem a respiratória aguda, infecção, e se as pessoas aderiram mesmo ao uso da máscara. Então, essa tabelinha fui eu que construí, com dados que eu retirei do artigo, só para a gente ver, ó. Então, todas essas pessoas foram avaliadas com SWAB por PCR em laboratório, e olha só, tanto a N95, né, 8,2% de contaminação eles tiveram, e a máscara 7,2%. Nenhum desses dados estatisticamente e pensando que esse aqui sempre foi melhor um pouco, uma tendência, mas nada significativo, e a adesão, então, né, não há diferença, mas a gente sabe que o conforto aqui é maior. Então, o que a gente tem que concluir, né? Que tanto a gente optar, gente, na falta da gente ter uma máscara indicada ou outra, as duas para proteção, né, elas são importantes, porque elas reduzem de fato. E uma não é muito superior à outra. Né? E a conclusão principal que entre os profissionais da área da saúde ambulatorial, os respiradores N95 versus máscaras não resultam em diferença significativa na incidência confirmada em laboratório.
Agora aqui, esse aqui é um artigo agora desse ano, pós-Covid, que é um guideline, eu já estou terminando aqui, desculpa meu tempo, que é um guideline que traz várias orientações, então eles têm essa tabela para os profissionais da área da saúde, né, que aqui eles falam da máscara N95. Então, eles trazem essa recomendação, mas não há evidência. Né? Então, esse estudo de setembro de 2009, esse clinical trial, não tem essa distinção, porque vocês viram que os dados, as evidências não mostram isso, mas as recomendações trazem essa máscara para os profissionais da área da saúde, tanto em alto quanto média exposição de risco, tá? Então, vejam aqui, né, a proteção de olhos também, então, vocês sabem que isso passa gotícula aerossol, então a proteção ocular é importante, e aqui ela vem recomendada. Aqui, luva sempre, então a gente vê os profissionais da área de saúde atendendo sem luva. Isso para Covid, tá? Luva dupla, barreira dupla e as demais proteções. Então, conclusão. Os estudos comunitários sugerem que as máscaras facultam a proteção, então são importantes, né? Conforme o uso, tem que saber usar. Os cuidados que os trabalhadores devem ter da área da saúde sugerem que os respiradores têm uma proteção superior, mas apenas sugerem. Durante pandemias e surto, a gente tem que oferecer para os trabalhadores da linha de frente o que a gente tem de melhor, em termos de saúde e segurança ocupacional. Os respiradores, eles também são preferíveis quando a doença é grave, com alta taxa de mortalidade, sem medicamento ou sem vacina. Então, se indica o respirador. Mas, vejam, isso aqui é empírico. Isso aqui é em relação ao Covid, né? Mas o outro não traz isso. Em países desenvolvidos, os profissionais sempre estão escolhendo as máscaras descartáveis e respiradores. Em desenvolvimento, tá essa questão da máscara de pano, mas não há evidência. Né? E a conformidade de vocês usarem a proteção diminui a duração da máscara. Então, quanto mais a gente usa continuamente, ela vai perdendo a eficiência. E é importante a gente ter políticas dos órgãos regulamentadores, como a Anvisa no nosso país e outros, né? Elas são inconsistentes, porque a Anvisa traz esse estudo da máscara de pano em último caso, não existe nada que diga que isso melhore ou piore. A OMS tem uma recomendação, o CDC traz outra, então é importante copular esses dados, porque às vezes eles são divergentes, né? E por que são divergentes? Porque tem pouquíssimos estudos, né? E, última análise, a prioridade é fornecer escolhas baseadas em evidências que vão garantir a integridade de quem trabalha. E as perguntas que ainda não são respondidas, né? O quanto eficaz é essa máscara para a ebola, tuberculose, influenza e agora o Covid. E a gente precisa ter pesquisa sobre o uso prolongado e como tirar essa máscara depois de contaminada, né? Onde que eu toco, onde que eu boto, como que eu faço a higiene do rosto, quais as estratégias que podem ser feitas, né? As orientações para usar o seu uso. A relação para os gestores é muito importante da eficiência custo-eficácia do valor, porque o valor é diferente, mas a gente tem que lembrar que o respirador ele pode ser reutilizado, né? E eu queria dizer que as evidências mostram a proteção, então use, mas use de uma maneira apropriada. E queria dizer que eu estou inteiramente aberta a perguntas e que foi um prazer preparar essa aula para vocês. Boa tarde. Bom, muito obrigada, Cláudia. Foi muito esclarecedor e até, como professor de epidemiologia, me ocorreram dois aspectos, já que a gente está falando para alunos, e eu acho que é importante eles também terem como relacionar esse aspecto de biossegurança com aspectos da epidemiologia, da saúde coletiva. Então, um aspecto importante que tu colocas é que a gente, para a tomada de decisão, tem que ter uma síntese de evidências. Exato. E a síntese de evidências ainda, principalmente para esse novo coronavírus, ainda não se tem informação. Né? Então, a síntese de evidência, ela não é tão robusta. Isso eu acho que ela é nada robusta, nada principalmente porque em relação ao Covid,
A gente encontra artigos agora, assim, muito recente de tantos profissionais se adquiriram o Covid no seu atendimento, mas a gente não sabe também, porque eles estavam numa área muito endêmica, se eles tinham comorbidades desses profissionais, se eles em casa tinham pessoas contaminadas, então se foi fechado no local de trabalho ou não, porque os artigos, então, estão muito focados para tratamento, para curvas de mortalidade, dissipação do vírus no mundo, e tem pouquíssimos ou nada de evidência de como está ocorrendo essas contaminações com os profissionais da área da saúde e por que eles estão usando tanto aquela foto que eu mostrei ali no início da aula, toda uma paramentação de como se fosse um ebola, uma febre hemorrágica, né? Claro, a gente não tem vacina, não tem tratamento medicamentoso, as pessoas estão falecendo, mas a gente ainda não tem dados evidentes para toda essa paramentação e que vai gerar um custo econômico para o sistema muito importante. E tu falaste o termo eficácia. Eficácia é um termo que é em mundo ideal. Se identifica a eficácia pelo ensaio clínico randomizado. E o que a gente vê na prática clínica é o termo efetividade. E aí que leva em conta uma série de coisas, até a higienização das mãos. Né? Então, e também o custo, né, que tem isso. A organização dos serviços para disponibilizar. Tu sabes de algum estudo que está sendo feito de biossegurança comparando os diferentes tipos de máscaras no Brasil? No Brasil, eu desconheço, não tem. Olha, ontem eu me dediquei, assim, tentando atualizar tudo que tinha nos sites científicos, né, de procura, Web of Science, PubMed. Não encontrei nada do nosso país, nem antigo, nem atual, e nem em relação ao Covid das orientações. A gente segue as orientações que já estão estabelecidas, porque os micro-organismos, eles têm uma classificação de risco. Então, por exemplo, o Covid-19, ele é uma classe de risco 3. Por que é 3? Pelo tipo de contaminação, por não ter tratamento, pela região endêmica e tal. A classificação de risco vai de 1 a 4, né, em biossegurança. E eles falam, mas o novo Covid, neste momento, tá para a gente trabalhar em ambientes NB2. Então, se o Covid se comporta como todos os outros micro-organismos, classe 3, ambiente NB2, bastaria a proteção padrão de biossegurança, que é jaleco, luva, proteção ocular como óculos e a máscara cirúrgica. E se eu for gerar aerossol, né, aí eu vou botar N95. Mas a gente viu que o estudo randomizado, aquele de setembro da JAMA, mostra que não tem diferença entre eu usar a máscara N95 e a máscara cirúrgica de efetividade para proteção do profissional, né? Então a gente fica que a gente usa, a gente está atendendo e a gente atende pessoas sem esse cuidado, e agora, do dia para a noite, as pessoas estão fazendo esse cuidado. Esse cuidado deveria vir sempre. E lembrando que a primeira prática, e que todos os artigos trazem, é a lavagem de mãos. Se o profissional da área da saúde não tiver isso como um hábito de frequência e lavar bem, todas as outras formas de proteção vão ser comprometidas. E a gente vê muito nas ruas das cidades as pessoas usando máscara, né? E não tendo sintomas respiratórios, né? Porque se tivessem sintomas respiratórios ou estivessem positivas para esse novo coronavírus, até seria justificável, mas provavelmente não é o caso, né? E se elas tiverem, elas deveriam estar em casa, não na rua, né? É a primeira questão de isolamento que a gente pede de proteção. As pessoas que usam máscara sem ter sinais e sintomas, e elas não têm preparação. Se a gente vê que até os próprios profissionais da área da saúde, ou a gente vê na televisão, as pessoas usando de uma maneira inadequada algo que é para nos proteger, imagina a população que não tem essa instrução. Por quê? Porque a máscara, para colocar, ela tem um ritual, aquele que eu falei, né?
Tem que lavar a mão. Primeiro prende o cabelo, toma água para se hidratar, né? Que daí tu não vai estar com a boca tão seca para não proliferar tanta gotícula. Faço a minha higienização das mãos e eu só vou tocar no elástico. Uma vez que eu use essa máscara, que é a branca, que as pessoas estão usando as duas, né? Mas enfim, pensando na branca, na cirúrgica, que eu vejo as pessoas no ônibus, na rua, ela tem validade de 2 horas e ela não pode ser tirada e colocada, porque se essa minha área aqui está exposta e não tem proteção, quando eu abaixo a máscara, eu levanto ela, eu levo todos os micro-organismos que estavam aqui grudados, às vezes no meu suor ou não, para a minha boca. E daí, então, algo que não estava entrando e me contaminando, ele vai propiciar uma maior contaminação. Outra questão é a durabilidade. As pessoas tiram a máscara, guardam aonde? A máscara é descartável. Ela não pode ser reutilizada. Então, a gente tem que usar e tirar. Né? Ela tem uma validade que o fabricante nos dá de 2 horas. Outra questão da máscara é onde que essas pessoas que estão com Covid-19 estão descartando essa máscara. É no lixo comum? A gente agora que está tendo os estudos de durabilidade do Covid em superfície. E isso vai depender de qual superfície, de temperatura, de umidade, da viabilidade do micro-organismo. Então, eu boto essa máscara em qual lixo? Que é descartável no reciclado, no orgânico, porque as pessoas não têm lixo biológico, porque ela está ali com uma contaminação biológica. E qual é a recomendação? Descartando isso? Qual seria a recomendação? Deveria ser uma combinação com o posto de saúde para descartar no material do posto de saúde. No posto de saúde, ela deveria juntar numa sacolinha que ela só toque por fora, porque daí não vai contaminar tudo, porque teoricamente ela está contaminada. Vamos pensar num paciente em isolamento em casa que está contaminado, que teve que sair para comprar um medicamento e voltar, por exemplo. Esse descarte da máscara ele tem que juntar e levar numa unidade de saúde para descartar como resíduo biológico, porque isso é um resíduo biológico contaminado. Não pode descartar no lixo comum. Então, todas essas orientações, a população que está usando inadvertidamente, ela está propagando mais contaminação. Se ela está contaminada, larga em cima da mesa. Eu largo meu celular na mesa, levo para a boca, meu familiar usa aquela bancada da mesa para comer, sei lá, estudar. E daí a propagação vai. Então, algo que é feito para nos proteger, não vai nos proteger, pelo contrário. E o reuso, o N95 é possível, né? Isso. É possível, é indicado, ela é do material mais durável. E quanto tempo eu posso usar? Bom, esses dias até me falaram assim, 7 dias. Depende. Se eu for usar a máscara N95 8 horas por dia e eu ainda vou atender falando com meus pacientes, ela não vai ter a mesma durabilidade de alguém que vai usar 1 hora, atende, tira. Entendeu? Então, assim, a durabilidade varia, né? Tem pessoas que, quando conversam, tem maior saída de gotículas da boca, a gente sabe disso, né? Então, a durabilidade vai variar um pouco, mas ela pode ser, enquanto ela não está amassada e úmida, a N95 é permitido o reuso dela, sim. Desde que ela seja bem acondicionada, que a mão da pessoa que tocou ali para tirar não toque por dentro, esteja limpa. Então, tem uma série de cuidados que é necessário que quem usa o EPI deva conhecer. Um aspecto que deve ser ressaltado, pacientes que usam nebulizador devem evitar o uso disso e usar aerossol, né? Isso. Sim, para não dissipar no ar, né? Porque o vírus pode ficar no ar ali um tempo e outra pessoa entrar naquele ambiente. E tem que higienizar bem depois o aparelho, né? Então, a higienização pode ser feita com água e sabão e depois passado um álcool ali. Se não tiver álcool, a gente pode usar um hipoclorito, né? Então, tudo isso são estratégias que a gente usa para reduzir, né, a carga viral ou carga bacteriana dos ambientes.
Quando tu apresentaste, eu acho que a conexão não estava muito bem, eu queria que tu repetisse sobre a máscara de pano, né? A máscara Sim. de pano não funciona, não tem nenhuma evidência e isso não deve ser indicado. Nunca, nunca, nunca. Então, voltando e frisando, né, Ayrton, a máscara de pano, né, a gente tem muita boa vontade das pessoas, das ONGs, porque tá ouvindo, na TV tá faltando máscara, a gente precisa de máscara. Não existe nenhum estudo que evidencie proteção com o uso de máscara de pano. Existe na Anvisa uma observação que na falta de tudo pode-se usar, e naquele artigo de 2015 que eles avaliaram o uso da máscara de pano, é na falta de tudo e só em país muito pobre é que se vê. O que a gente observa? Que a países asiáticos, por conta da poluição, as pessoas acabam usando máscara de pano para um fim de partículas maiores, que são partículas dos poluentes. Mas mesmo para os poluentes, não existe nenhum artigo que evidencie a proteção. E como nós não temos artigos, qualquer coisa que eu falar aqui pode ser empírica, mas eu preciso lembrá-los que existe uma característica biológica de proliferação de micro-organismos em geral. Umidade, calor e um ambiente mais escurinho propicia proliferação de bactérias e vírus. Então, talvez esse tecido de máscara, que eu nem sei qual é o tecido, porque às vezes as ONGs querem fazer, querem ajudar, qual é a porosidade desse tecido que vai dar essa respiração e troca com o ambiente, porque a troca com o ambiente é importante, né? E o quanto ele retém de umidade ali. Se ele reter muita umidade, né, ele vai propiciar que micro-organismos se agreguem naquele material, naquele tecido, e úmido mais escuro com calor, a gente vai ter a proliferação dos micro-organismos. Sabe que ouvindo tu falar, sempre se fala assim, que nós, como somos um país tropical e ainda estamos num clima muito quente nesse período, teria uma diminuição da transmissão do vírus. Mas com essas más práticas, pode até contribuir para aumentar em comparação com os países mais frios que estão acontecendo nesse momento epidemias, né? Eu procurei algum estudo que mostrasse a duração do vírus em superfícies diferentes, principalmente por causa do calor e umidade, que muda. Se bem que se a gente pensar nos países frios agora do hemisfério norte, que estão em plena contaminação também, o clima frio é um clima seco, né? E a gente aqui tem um clima tropical úmido, como tu falaste. E eu fico pensando que gotículas e aerossóis grudam mais na pele, com a pele úmida, a gente fica mais sujo, tu toca na pele, né? Então, não tem nenhum estudo que evidencie isso nesse momento. Mas eu penso, daí a Cláudia falando aqui, que se gruda no meu rosto e eu botar a mão no rosto contaminada na boca e levar isso, a chance de eu me contaminar no nosso país vai ser maior que nos climas frios. Por isso que é muito importante as pessoas terem como hábito a lavagem de mãos e não levar a mão para a boca, nariz e etc, né? Agora eu estou falando aqui com vocês, contigo e com o pessoal, e já estou cheia de vontade de coçar aqui a boca, o nariz, né? E fico me controlando, né? Mas é bem assim. Bom, até acho que a gente foi um pouco mais longo do que o habitual, mas não, é porque realmente o assunto é super importante e espero que a audiência esteja interessada nesse tema, principalmente para avaliar criticamente tudo que vem na mídia e, como nós somos professores, estimular para que mais pesquisa seja feita para um assunto que ainda não está suficientemente estudado, principalmente no nosso país. Exatamente. Então, convido quem quer buscar evidências científicas, que a gente possa se juntar e talvez fazer um estudo grande no nosso país, que é uma ideia importante, já que a gente não tem evidência, né? E como é carente essa área, tanto de educação de biossegurança para os profissionais da área da saúde, que é algo que todo mundo acha que faz e que sabe, e que a gente está vendo os exemplos como as pessoas se comportam, porque biossegurança é um hábito que as pessoas devam ter, né? E eu convido a todos, se alguém tiver com alguma dúvida, pode escrever para o meu e-mail, pode entrar em contato, que a gente vai ter um maior prazer aqui em estar contribuindo com a investigação.
Muito obrigado, e a gente vai disponibilizar os artigos que tu mencionaste na página para aqueles que quiserem se aprofundar nesse tema. Tá certo, então. Fiquem bem à vontade e boas leituras para vocês nesse período de quarentena. Muito obrigado, Cláudia. Tchau.